Som. Então, pessoal, meu nome é Vicente David Félix. Hoje eu abri essa live especialmente para poder fazer um estudo sobre escatologia milenista. A gente vai trabalhar essa questão aqui. Vamos trabalhar a questão da escatologia milenista. Eu quero partilhar com vocês essa minha visão teológica, essa leitura apocalíptica que eu faço, né? De alguns textos apocalípticos, escatológicos, especialmente a questão do próprio reino de Deus, né? Como é que se dá esse reino? Quais são as características desse reino? Como é que esse reino é estabelecido? Nós entendemos esse reino como sendo esse reino do já e ainda não, né? Nós a gente também vai discorrer essa questão aqui, já e ainda não. Nós entendemos que esse reino de Cristo, né, que o autor e o testamentário de Apocalipse vai chamar como reino milenar. Nós entendemos inicialmente que esse reino, ele não é um reino político nem corpóreo, porém é um reino espiritual, né? Cristo reina sobre sua igreja, ele já inaugurou esse reino, né? Mas esse reino tende a se estabelecer plenamente na consumação dos séculos. Essa é a proposta da escatologia amilenista, a grosso modo, tá? Então, a gente vai trabalhar essa temática, né, e pensar algumas questões que julgo serem fundamentais. E quando a gente fala sobre essa questão da escatologia amilenista, estamos lidando com uma das compreensões mais antigas, né, e consolidadas da fé cristã sobre a questão dos últimos tempos. Dos últimos tempos. E calma aí. Deu um bug aqui, pessoal. Bora lá, perdão aí, tive um problema aqui, mas resolvi. Então, o nosso ponto aqui é sobre a escatologia milenista, né? Eu estou tentando propor nessa live um breve estudo sobre a escatologia milenista, e eu deixei claro que esse assunto, escatologia milenista, ele está ligado a uma das compreensões mais antigas e consolidadas da fé cristã. Ela vai trabalhar questões como os últimos acontecimentos, né? E a gente entende na nossa concepção que o reino de Cristo, esse reino que João chama de reino milenar, ele não é um reino político, nem corpóreo, mas espiritual, né? Cristo já reina sobre a sua igreja, e esse reino, ele tem aquilo que a gente chama de já e ainda não. Ele tem essa característica, né? Ele é o já e ainda não. O já, porque Cristo já inaugurou esse reino e ele já é rei. Ainda não, porque esse reino vai se estabelecer plenamente na consumação dos séculos. A gente entende desse jeito. Reitero, esse reino não é político, não é corpóreo, mas é um reino espiritual, e Cristo já reina sobre a sua igreja espiritualmente. A gente já vive esse reino milenar de Cristo, beleza? Então,
Eu sempre costumo a começar esclarecendo um ponto fundamental nessa questão. O amilenismo, ele não nega o milênio, né? E ao longo da história criou-se esse espantalho de que o amilenismo, ele nega o milênio, porque o termo amilenismo significa uma negação do milênio. A gente não nega o milênio, a gente aceita o milênio, mas nessa leitura diferente das demais concepções escatológicas que trabalham a questão do milênio. Então, o que o amilenismo vai rejeitar fundamentalmente é a ideia de que o milênio vai ser um reino literal, terreno e político que acontecerá depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. A gente não entende desse jeito. Para nós, o reino de Cristo não é um reino literal, não é um reino terreno, não é um reino político, não é um reino corpóreo, mas ele é espiritual. Então, esse milênio de Apocalipse capítulo 20, na nossa leitura, ela vai ser entendida como esse reino simbólico, e a gente pode ter um conjunto de textos que a gente vai trabalhar aqui para a gente pensar essa questão de forma mais prática. Então, para mim, o milênio ela corresponde a esse período que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo Jesus. É exatamente o tempo em que nós estamos vivendo agora. Ou seja, o reino de Cristo ele é um reino que se configura presente agora. A gente já está vivendo esse reino milenar. A gente já está vivendo o milênio na era da igreja. Então, Cristo já reina, e nós temos vários textos onde o próprio Cristo é exaltado como rei, né? Aquele que já reina, Cristo é rei, e o autor de Hebreus, por exemplo, ele fala que Cristo reina e ele aguarda que seus inimigos sejam expostos por escabelo dos seus pés. Então, nós temos aí claramente que Cristo já é rei, né? Porém, esse reino espiritual, ele tende a ser estabelecido plenamente na segunda vinda de Cristo, na consumação dos séculos. A gente entende essa questão nesses termos. Olha aí, Francisco, Babilônia, Bibliófilo, não sei lá o que, e Alexandre Pereira estão lá me acompanhando. Valeu, meus irmãos. Então, a gente entende, né, que esse reino não é político, não é corpóreo, é um reino espiritual, e a gente já está vivendo o milênio agora, nessa era da igreja, e Cristo já reina atualmente, e ele está à direita de Deus Pai, quando ele foi assunto ao céu. E esse reino não é futuro nem hipotético, né? Esse reino ele já acontece hoje, e ele realmente vai ser fundamentalmente presente. Então, ao mesmo tempo, a gente entende que Satanás não está solto de forma absoluta, porque quando a gente pensa Apocalipse capítulo 20, o que nós temos é que, enquanto esse reino acontece, Satanás ele vai ser solto, né? A gente entende que Satanás ele não está solto de forma absoluta, mas encontra-se limitado em seu poder. Então, quando o autor de Apocalipse vai falar que Satanás foi preso, que Satanás está preso, a proposta aí não é uma prisão de correntes literal, como muitas concepções vão tentar fazer a leitura desse texto. A gente entende que Satanás foi limitado em seu poder, especialmente no que diz respeito ao engano das nações. Aí vai chegar os dispensacionalistas, né? Ah, não, tá aí, nós temos vários ateus, temos várias apostasias, vê a multiplicação da iniquidade no mundo. Isso implica fundamentalmente que Satanás ele ainda engana as nações. A gente não entende assim, a gente entende que esse engano ele é um engano massivo, coletivo, e esse engano tem como proposta juntar um grupo para militar contra a Igreja de Deus. Então a gente entende que Satanás foi limitado em seu poder, especialmente no que diz respeito ao engano das nações. Ainda assim, né, a Igreja ela vive essa realidade marcada por uma tensão constante entre a vitória espiritual em Cristo Jesus e o sofrimento histórico do mundo. Essa é essa concepção básica do amilenismo. E aqui a gente entende que a esperança final desse reino não está em um reino terreno intermediário, como os dispensacionalistas vão tentar entender, mas na segunda vinda de Cristo, que será única, que será visível, que será gloriosa, definitiva, trazendo a restauração geral e o juízo final. Essa é a leitura amilenista sobre essa questão. E essa compreensão ela vai estar diretamente ligado à maneira como eu entendo esse reino de Deus, que
João chama de reino milenar. Quando Jesus, por exemplo, anuncia que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele não está falando de um projeto político futuro, como muitos tendem a pregar, como o premilenismo histórico, o próprio dispensacionalismo, né? Pelo contrário, ele está dizendo que o reino chegou em sua primeira pessoa, né? E com sua obra redentora. E em Lucas capítulo 17, nós temos um relato que é muito fantástico, sabe? Muito fantástico. Os discípulos chegam a Jesus e questionam, mas Senhor, é, quando o Senhor vai estabelecer o teu reino na terra? Quando o Senhor vai é, finalmente estabelecer o teu reino? Jesus Cristo, ele deixa isso ainda mais claro ao afirmar que o reino de Deus não vem com aparência visível, ou seja, nós não teremos essa possibilidade do ponto de vista bíblico de um reino terreno intermediário de Cristo Jesus. Pelo contrário, Jesus fala que o reino de Deus, esse reino milenar, ele não aparece, ela não vem de forma visível, de forma corpórica, de forma política, porque esse reino já está entre vós. Lucas vai colocar nessas palavras, nas palavras do próprio Cristo. O reino de Deus já está entre vós. Né? E isso muda completamente a forma como lemos a escatologia na concepção básica amilenista. O reino de Deus, o reino milenar já foi inaugurado, né? Mas ainda não foi consumado. Ele já é real hoje na igreja, mas ainda não é pleno. Por isso que a gente pensa, por isso que a gente, por isso que os teólogos chamam de o reino do já e ainda não. Ainda não. Tem essa ruptura aqui. Então, é justamente nessa essa lógica daquilo que a gente entende de já e ainda não que orienta a nossa leitura de Apocalipse capítulo 20, nessa leitura apocalíptica do milênio. E o livro de Apocalipse, ele vai usar uma linguagem simbólica, imagens fortes e números que não devem ser lidos de forma matemática, mas teológica. A gente precisa trabalhar essas questões de forma teológica e não meramente matemática, como muitos tentam fazer. E ao longo do tempo a gente vê isso, né? Muitas heresias surgindo e atribuindo o milênio a várias possibilidades matemáticas. A gente não entende isso, a gente entende que pelo fato dessa leitura apocalíptica ser cheia de simbologia, imagens fortes e muitos números, nós não temos que ler esses textos de forma matemática, mas teológica. Por isso, eu não entendo o capítulo 20 de Apocalipse como uma continuação cronológica direta dos capítulos anteriores. E aqui a gente chama em teologia de leitura cíclica. Para nós, a leitura apocalíptica, ela não é sequencial, ela não é cronológica, ela é cíclica, né? Porque você vê que João, ele começa um cenário no capítulo anterior, no capítulo posterior ele vai trabalhar uma outra coisa, depois lá no capítulo ele vai chamar à luz aquilo que ele estava falando anteriormente. Então, você tem esse todo paradigma, sabe, nessa leitura apocalíptica. Por isso que a gente entende que a leitura de Apocalipse capítulo 20, ela não pode ser entendida como essa continuação cronológica direta dos capítulos anteriores, mas como um ciclo que descreve a mesma era da igreja sobre um outro ângulo, assim, né? A gente entende isso e eu especialmente entendo isso. Muitos amilenistas podem discordar comigo nessa live, nesse pequeno estudo, mas pelo menos essa concepção básica tradicional da nossa leitura apocalíptica do milênio. Então, quando o texto de Apocalipse fala de 1000 anos, aqui, eu vou falar sempre de forma subjetiva, né? Porque muita gente pode discordar de mim, mas eu falo sobre essa concepção teológica, escatológica que eu tenho. Quando o texto fala de 1000 anos, eu não entendo esse número como simbólico, representando... ou seja, eu entendo, perdão, estou aqui viajando, eu entendo esses 1000 anos como um número simbólico que vai representar plenitude, totalidade, assim como acontece em outras partes das Escrituras. Por exemplo, o Salmo 50 diz que Deus possui o gado sobre 1000 montes, né? O que não significa apenas 1000 montes literais, mas tudo o que existe pertence ao Senhor. Então, da mesma forma, acontece com o milênio, que é apontado como esse tempo de 1000 anos, né? Eu entendo que o milênio aponta para um período determinado por Deus para o reinado atual do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a concepção básica. Então,
quando o texto fala de 1000 anos, a proposta não é que esse número ele é literal, pelo contrário, esse número ele é simbólico, assim como a gente vê em vários textos da palavra de Deus. Né? O próprio apóstolo Pedro fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como se fosse um ano. Sei lá como é que está estruturado esse texto. Então, a gente tem diversos textos nas Escrituras que nos remetem a essa questão, né? Que nem sempre os números nas Escrituras são de forma matemática. Pelo contrário, às vezes elas falam sobre totalidade, plenitude. Então, para nós, o milênio, esse 1000 anos, ele vai apontar, né, para todo o período determinado por Deus para o reinado atual do Senhor nosso Jesus Cristo sobre sua igreja. E aqui também é importante invocar uma outra discussão sobre a prisão de Satanás. A gente entende que essa prisão de Satanás, descrita no livro de Apocalipse capítulo 20, também precisa ser bem compreendida. Né? Primeiro, é que ela não significa que Satanás está inativo ou ausente do mundo. Né? Pelo menos os dispensacionalistas, eles tendem a fazer essas acusações. Né? A gente não entende que Satanás está inativo ou ausente do mundo. Pelo contrário, nós entendemos que ele foi limitado em seu agir. E essa limitação, ela é clara em Apocalipse capítulo 20, né? Qual é essa limitação? De não ter o poder de enganar as nações, né? Jesus mesmo, por exemplo, ele afirmou que agora é o juiz deste mundo e que o príncipe deste mundo seria expulso. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, Jesus fala que para saquear a casa de um valente é preciso primeiro amarrá-lo, né? E Jesus aqui falava sobre a derrota, a vitória dele sobre as trevas, sobre o diabo, né? Jesus disse que ele amarra o valente na sua morte e ressurreição, né? Saqueia a casa do valente inicialmente amarrando ele. Então a gente entende que esse texto de Mateus capítulo 12, ele faz menção à prisão de Satanás, descrita no texto de Apocalipse capítulo 20. Essa é a concepção básica. Então a gente entende que Cristo ele saqueou a casa do valente, mas precisou primeiro amarrá-lo, e por essa razão isso cumpre fundamentalmente a obra redentora de Cristo Jesus. Pela morte de Cristo e pela sua ressurreição, o poder de Satanás foi restringido, especialmente no que diz respeito ao avanço global do Evangelho. Enquanto Cristo reina sobre a sua igreja, o Evangelho vai seguir, o Evangelho vai avançar, e Satanás não terá esse poder de perverter a mensagem de Deus e enganar as nações. Aí vai ter aquele espantalho aí, mas nós temos na Nigéria, né, nós temos números grandes, absurdos de ateísmo nas universidades, Satanás enganando pessoas, entregando à prostituição. Claramente que nós temos isso, claramente que nós temos isso. Por essa razão a gente entende que a prisão de Satanás não significa que ele está inativo, ou que ele está ausente do mundo, né? Ele foi limitado em seus poderes. Claro que ele vai, que existe essa luta diária do mal contra o bem, mas esse mal ele não prevalece enquanto Cristo reina o já em sua igreja. Beleza? E outro ponto muito importante é a chamada primeira ressurreição, que também a gente encontra em Apocalipse capítulo 20, né? Então, em Apocalipse capítulo 20, essa primeira ressurreição ele é apresentada como uma bem-aventurança e não entendida, né, ou entendido como uma ressurreição corporal, mas espiritual. Ou seja, quando o autor de Apocalipse, João, trabalha a questão da primeira vinda, ele faz uma coisa muito curiosa. Ele chama essa primeira ressurreição de uma bem-aventurança e que não está ligada necessariamente a uma ressurreição corporal. Eu farei uma outra live pensando aqui texto por texto para a gente poder analisar aqui, para não ficar assim no vácuo. Tá? Só estou passando aqui um resumo básico dos principais pontos da concepção milenista. Então, a gente não entende que essa ressurreição, né? Eu não entendo essa ressurreição como uma ressurreição corporal, mas espiritual, né? Trata-se da regeneração, da nova vida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, mais uma vez, ele reitera isso
quando ele diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida, nós ressuscitamos em Cristo Jesus. E em Colossenses capítulo 3, ele afirma que se já ressuscitamos com Cristo Jesus, nós temos que mortificar os nossos membros sobre esta terra. Então a ressurreição do Apocalipse capítulo 20, ela não é uma ressurreição corpórica ou corporal, ela é uma ressurreição espiritual. Então essa primeira ressurreição, ela ela significa o que na concepção amilenista? Significa participar agora da vida, da vitória e desse reino espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente lê esse texto nessa perspectiva. E o outro ponto, quando a Bíblia fala que os santos reinam com Cristo Jesus, eu também não entendo isso como um domínio político ou territorial, conforme o pré-milenismo e o dispensacionalismo vão tentar propor, mas eu entendo como uma realidade espiritual, né? Não é uma realidade corpórica, política, territorial, ela é uma realidade espiritual. Os santos reinam com Cristo de fato. Isso do ponto de vista espiritual. Então, o que isso significa em tese? Isso significa que nós já participamos do reino de Cristo na medida em que vivemos unidos com Ele, mesmo em meio às aflições e perseguições deste mundo. Né? Esse reino dos santos com Cristo Jesus significa basicamente isso. Na unidade com Cristo através da sua morte e ressurreição, nós reinamos com Ele. Cristo é rei sobre este mundo. Cristo reina sobre a sua igreja. E isso nos é ensinado claramente aqui nesses textos. E a segunda vinda de Cristo, na minha convicção, e aqui eu geralmente falo que a minha convicção é clara, a segunda vinda de Cristo ela vai ser única, visível, gloriosa e final. Não haverá essa proposta de um pré-tribulacionismo, não haverá um arrebatamento, né, quer seja secreto, visível, não sei, para depois se estabelecer num tempo escatológico a grande tribulação e, consequentemente, o estabelecimento do reino de Cristo. Não tem isso nas Escrituras. Nós não temos isso nas Escrituras. Sempre que vai se usar textos, por exemplo, de Colossenses, Tessalonicenses e outros, esses textos sempre fazem menção da segunda vinda de Cristo Jesus, da segunda aparência de Cristo Jesus. Então, para nós, o arrebatamento, ele vai ser a segunda vinda de Cristo Jesus, quando Cristo vem sobre a terra, leva os seus santos para esse reino pleno que ele vai estabelecer. Então, a minha leitura ela é convicta. A segunda vinda de Cristo Jesus ela vai ser um evento único, visível, glorioso e final. Porque não há base bíblica para falar de várias vindas de Cristo ou de fases intermediárias separadas por eras históricas. Nós não temos isso. E esse é um dos espantalhos que o dispensacionalismo tenta construir através de um certo exercício hermenêutico mal formado. Nós não temos isso nas escrituras sagradas. As escrituras, elas ensinam que quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e o juízo acontecerá naquele mesmo momento. Textos como 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15, elas apontam para um único grande evento escatológico, no qual tanto os justos quanto os injustos ressuscitam. Nós não temos um tempo escatológico para várias fases intermediárias separadas da vinda de Cristo Jesus ou de eventos escatológicos acontecendo fundamentalmente. Nós não temos isso nas Escrituras. Por essa razão, o dispensacionalismo ele faz um desserviço à comunidade cristã. Ele faz um desserviço à comunidade cristã e a gente precisa rejeitar em todas as hipóteses o dispensacionalismo, tá? E você fica à vontade para discordar de mim, né? Claramente, eu só estou passando aqui aquilo que eu penso ser verdade pela palavra de Deus através de Apocalipse capítulo 20. E aqui, imediatamente, a gente liga a volta de Cristo Jesus, que vai ser uma realidade
do juízo final. Ou seja, se vocês lembram, Jesus, ele afirma em João capítulo 5 que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E Apocalipse descreve esse momento como o juízo diante do trono branco. Nós temos esse evento do trono branco em Apocalipse capítulo 20. Depois disso, não existe uma nova etapa histórica redentiva. Depois desse trono branco, não tem um tempo escatológico para fases intermediárias. Nós não temos. Depois do trono branco, que vai trazer consigo juízo diante de todos os homens do mundo, nós não temos um tempo escatológico para outras possibilidades de fases intermediárias divindas, né? Pelo contrário, esse evento vai ser o juízo final, né? Depois disso, não existe uma outra etapa redentiva histórica. O que vem depois disso é a consumação. A gente vai entrar para o capítulo 21, 22 de Apocalipse, os novos céus e a nova terra, e o fim definitivo do mal e a comunhão plena e eterna com Deus nesse reino, né? Essa é a proposta de Apocalipse. Então, essa leitura, ela não é nova e nem marginalizada, né? Essa proposta de leitura apocalíptica, ela foi definida por vários homens de Deus ao longo da história, como Agostinho de Hipona, né? O Santo Agostinho de Hipona. Ela foi assumida pela tradição reformada e reafirmada por teólogos como o próprio João Calvino, né? O Lois Berkhoff, e foi trabalhado por teólogos como Kevin de Jong e atualmente teólogos recentes como Leandro Lima, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, deixa eu ver mais quem, vários outros teólogos, né, que nós temos atualmente. Então, o ponto central sempre foi o mesmo: Cristo já reina e a esperança cristã não está em um reino terreno futuro, mas na manifestação plena de Cristo, ou seja, na manifestação plena desse reino, na consumação final, o já e ainda não. Não se esqueça dessa premissa que é fundamental para o amilenismo, o já e ainda não. Existe uma proposta do dispensacionalismo, né, o dispensacionalismo revisado normativo, ele faz essa leitura também do já e ainda não. Eles entendem que existe um reino que já foi inaugurado em um certo momento, mas que ele é o já e também ainda não, né? Vai ser um reino que vai ser inaugurado mais lá para frente, só que nesse espaço escatológico de fases intermediárias, o que eu assumo ser um espantalho e um exagero. Então, o ponto central sempre foi isso aí: Cristo já reina, e a esperança cristã não está baseada num reino terreno futuro, mas na manifestação plena desse reino, na consumação final. Isso acontece na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, pensando do ponto de vista da teologia pastoral, eu considero o amilenismo uma posição profundamente equilibrada, né? Na minha opinião, o amilenismo é a posição mais equilibrada que a gente tem para essa leitura apocalíptica. Ela nos livra, primeiro, do triunfalismo ingênuo, né, que geralmente espera um paraíso histórico antes da vinda de Cristo Jesus, e também do desespero pessimista, né? O amilenismo, ela trabalha muito essas questões. Ela nos ensina a viver uma experiência realista, sabendo que o sofrimento não nega o reinado de Cristo, né? Mas confirma que ainda aguardamos a plenitude desse reino de Cristo Jesus. E por outro lado, nossa missão não é conquistar um mundo politicamente correto, ou seja, nossa esperança não é conquistar um mundo político e corpóreo, mas anunciar o evangelho confiando naquele que venceu o mundo por nós, né? Até porque, no final das contas, nós somos guiados por uma ética que não é desse reino. E a nossa proposta não é
trabalhar uma teonomia, né? Um governo cristão nesse mundo e a gente viver felizes. Então, pessoal, tá noite para vocês aí. Em resumo, o que eu creio e ensino é que o reino de Cristo Jesus, ela não é só um reino futuro, ela já começou em Cristo Jesus. Nós vivemos entre a vitória que ele nos conquistou e a vitória que será plenamente revelada. E essa é a esperança que nós seguimos aguardando com fé e perseverança. O dia em que ele dirá: eis que faço novas todas as coisas. A gente espera por essas declarações, ou por essa declaração. Então, o amilenismo em síntese, pessoal, ela vai ser basicamente isso, tá? Muito obrigado por me suportarem. Estamos juntos e naquela base, tá? Naquela base. Obrigado por me suportarem. Estamos juntos e naquela. Deixa eu ver. Base, tá? Calma aí. Deixa eu ver se tem comentários aqui. Deixa eu ver se tem comentários aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui para invocar aqui na discussão. Esse aqui é o Cristiano Cardoso. África, Angola, Luanda, Kazenga, bairro da Igreja Bom Deus. Força e muita coragem para si. Eita glória! Valeu, amigo. Valeu. Muito grato. Pessoal, se vocês... acho que ninguém está acompanhando aqui, né? Valeu, amigo. Valeu mesmo. Valeu. De coração, tá? Valeu de coração. Então é isso, pessoal. Pela próxima, trarei mais estudos sobre essas questões e muito grato por vocês acompanharem. E vai ficar salvo aqui no meu Facebook e farei a questão de postar também no YouTube. E é isso. Tamo juntos. Deus abençoe vocês.